Deus vai à frente foi uma série que Deus trouxe para as nossas vidas, que nos abençoou muito, baseada em toda a história, a vida de José. Nós fizemos aí uma timeline em forma de vídeo, né? O nosso time da comunicação extraordinário, Deus abençoe. Obrigado, queridos, por me servir aqui. E hoje, na última palavra, nós vamos falar sobre confiar na soberania de Deus, nos nossos planos, amém? Nós fizemos um desafio bíblico de lermos Gênesis capítulo 15 até Gênesis 50. Se você não entrou, eu te convido, faça. E você fazer agora vai ser também muito bom. Por quê? Você vai lendo a história inteira de José e vai relembrando cada palavra, cada passagem, e Deus vai falar fortemente ao teu coração, amém? Então vai ser poderoso. Nós temos um QR Code, se você quiser escanear e ter acesso aos nossos textos aí, versículos, o esboço da palavra já está disponível para você. Gênesis capítulo 50, do verso 22 ao 26, será o texto de hoje. Gênesis capítulo 50, do verso 22 ao 26, se você quiser abrir tua Bíblia, ou ler na tela também, estamos projetando aqui. Diz a palavra, a versão que estamos é a NVT, ok? Nova versão transformadora. José, seus irmãos e suas famílias continuaram a viver no Egito. José viveu 110 anos, chegou a ver 3 gerações de descendentes de seu filho Efraim e o nascimento dos filhos de Maquir, filho de Manassés. José viu 3 descendências de um filho e 2 descendências do outro. Uau! Os quais ele tomou para si como se fossem seus. José disse aos seus irmãos: em breve morrerei, mas certamente Deus os ajudará e os tirará dessa terra. Ele os levará de volta para a terra que prometeu solenemente dar a Abraão, Isaque e Jacó. Então José fez os filhos de Israel prestarem um juramento e disse: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. José morreu com 110 anos. Os egípcios o embalsamaram e o colocaram em um caixão no Egito. Gente, que história incrível. Nós passeamos por toda a vida de José e como nós crescemos, aprendemos. Se você perdeu uma dessas palavras, põe para nós, Elvis, a tela da timeline, por favor. Você pode acompanhar todos esses títulos que nós fizemos aqui. Está tudo lá no nosso canal no YouTube. Eu aconselho muito, se você perdeu uma ou outra, faça, porque é uma sequência muito abençoadora, vai ser enriquecedor para a tua vida. Mas a história de José, nós extraímos muitas lições, ensinamentos para as mais diversas áreas da nossa vida, e a história de José daria um filme, e um ótimo filme. Por quê? Porque a história de José tem tudo que um bom filme precisa ter. Eu não sei se você é como eu, que gosta de filme, eu tenho um problema, porque eu gosto de filme repetido. Eu prefiro ver um filme que eu já assisti, do que ver um novo e arriscar perder 2 horas da minha vida e o filme ser horrível. Então eu vou passando lá, assim, quando o tempo está vago, e é raro isso acontecer, mas quando o tempo está vago, a gente vai lá, eu às vezes estou sozinho, eu falo, eu vou assistir isso aqui de novo. Esse eu já sei que é bom, né? Mas o que um filme bom tem que ter? Um personagem central, ok? Ordinário, simples, que vai viver uma história extraordinária. Esse é um bom filme, né? Que enfrentou injustiça, traição, sedução, esquecimento, dor, sofrimento. Mas um filme bom tem que ter viradas épicas, está tudo dando certo e de repente tudo dá errado, e depois tudo dá certo de novo, ou termina errado, enfim, aí vai do autor. Um filme bom tem que ter drama, celebração, lições extraordinárias para a vida. Sim, esse é um bom filme. Então a história de José tem tudo isso. E aí nós fizemos aqui uma brincadeira, que se a vida de José fosse um filme, nós talvez pensaríamos em alguns títulos, mas daqui a pouco eu mostro para você isso. Antes, eu vou mostrar para você a minha lista de 5 melhores filmes que eu já vi na vida. E eu te convido a pensar sobre isso também. Por favor, não crie a tua lista agora, porque de manhã os irmãos começaram a interagir, criar lista e virou. Então calma, depois você faz em casa. Mas a minha lista, top 5 de filmes, no número 1 eu coloquei esse aqui, que é o Senhor dos Anéis. Não só a Sociedade do Anel, mas toda a trilogia, o Hobbit também. Eu gosto muito. Antes que você pense que horror, isso é diabólico. O Tolkien, que é o escritor, é um cristão, ok? Então, cuidado. Mas gosto muito, para mim é o número 1. Depois dele, Coração Valente. Esse filme é demais.
O terceiro da minha lista é O Resgate do Soldado Ryan. Quem já viu? Ah, você não viu esse filme, você está de brincadeira. Esse filme é uma história real. Esse filme é fantástico. E talvez você está passando, pastor, você está pensando, pastor, você só gosta de sangue. Olha o quarto da lista, não é só sangue. Gladiador é só sangue. Gladiador é maravilhoso. E agora eles fizeram o Gladiador 2. Não é tão bom quanto, mas é muito bom também. Então esses são os meus 4 melhores. Mas aí no último eu dei uma aliviada e coloquei Quem não chorou vendo Titanic? Não chorou? Insensíveis. Você não tem coração. Chorei vendo o Jack afundar no gelo. Amor, caiu um cisco no meu olho. Choro mesmo. Então essa é a minha lista dos 5 melhores. Gente, grandes escritores, grandes diretores dirigiram e escreveram esses filmes. Por exemplo, o Peter Jackson, que ele adaptou a obra do J.R.R. Tolkien, né, que é uma literatura, e ele transformou em filme, ok? Temos um diretor famoso também, que dirigiu o Titanic, que foi o James Cameron. Nós temos um diretor conhecidíssimo, que dirigiu O Resgate do Soldado Ryan, mas também fez outros filmes mais famosos, que é o Steven Spielberg, fez Jurassic Park, né, que a criançada gosta muito. A Lista de Schindler, para mim também poderia estar dentro desses 5 melhores que eu gosto. Enfim, homens incríveis, homens e mulheres incríveis, que dirigiram e dirigem filmes, que escrevem roteiros maravilhosos, que atraíram milhões e milhões de pessoas para as telas do cinema. E com certeza a vida de José também daria um ótimo filme, que seria sucesso de bilheteria. Aí nós fizemos então uma brincadeira com alguns possíveis títulos sobre a história de José. O primeiro é esse, ó. O homem, põe lá para nós por favor, o homem do Egito, do sonho à redenção. Uau! Esse filme eu acredito que seria muito legal. O segundo poderia ser esse, a túnica, o filhinho de papai que se tornou governador do Egito. Esse seria um pouco mais pirracento, né? Pensamos numa terceira opção, que seria essa, um pouco mais tensa, carregada de dramaticidade, a traição, do poço ao palácio. José com seus irmãos ao fundo. Agora esse último com certeza iria bombar na Netflix, que é O Egito Selvagem, sedução, poder e redenção, estrelado por Potifera e José do Egito. Esse com certeza ia bombar. Bom, pastor, para que você está falando disso? Porque hoje nós vamos aprender 3 grandes verdades que transformam nossos planos. E a primeira delas é: Deus escreveu o roteiro da sua vida. Salmo de número 139, verso 16, o salmista disse: Tu me viste quando eu ainda estava no ventre. Cada dia da minha vida estava registrado em teu livro. Cada momento foi estabelecido quando ainda nenhum deles existia. Eu amo o Salmo de número 139, porque ele mostra que muito antes de termos nascido, Deus já havia sonhado e planejado a nossa vida. Ele escreveu todos os nossos dias com amor e cuidado. Eu preciso que você se empolgue com isso, porque eu tenho uma notícia maravilhosa: a sua vida não é um acidente, você não está aqui por acaso. Deus, o Criador do universo, te criou de forma intencional, e Ele escreveu uma linda história para que você pudesse viver. Pensem nesse roteiro, igreja. Deus escreveu, Ele planejou escrevendo os seus dias, e isso dá um sentido especial para a nossa vida, porque a pergunta mais importante sobre a nossa história não é sobre o que eu gosto de viver ou fazer, mas a pergunta principal da nossa vida deveria ser: para qual propósito Deus me criou? Porque quando eu encontro essa resposta, nela está a plenitude da existência. Então, eu preciso que você entenda que esse Deus, imaginem o Steven Spielberg sentando para escrever um roteiro. Todo mundo sabe que vai sair coisa boa dali, mas é um homem limitado. Imagine Deus, se ele iria escrever algo ruim.
Deus escreveu a história na tua vida maravilhosa, amém? Até o mal se converte em propósito diante da soberania do nosso Deus. Deus transforma até o mal em bem. Olha isso, Gênesis capítulo 50, verso 20. José disse para os seus irmãos assim, vocês pretendiam me fazer o mal, mas Deus planejou tudo para o bem, colocou-me neste cargo para que eu pudesse salvar a vida de muitos. José entendia que até as fases difíceis da sua vida estavam no controle de Deus. O que parece ser um mal para nós, na verdade, são processos que passamos para nos tornarmos melhores. Não reclame das lutas, não reclame das dores, dos problemas. Por exemplo, quem malha aqui, quem treina em academia, dá um glória. Não foi um glória tão forte, né? Eu também não estou nessa turma que treina, não. Mas sabe o que o treino faz? Eu não sou especialista nisso, tá? Mas quem é, me desculpe, é ignorância, mas eu vou falar de uma forma simples que eu entendo e para os irmãos entenderem também. Quando você está treinando num aparelho que mexe com o teu músculo, você vai criando microlesões na tua musculatura. E aí o corpo entende que foi ferido e ele precisa fortalecer. Então é por isso que você não adianta nada treinar uma vez por semana. É igual você, irmão, que joga bola uma vez por semana e acha que é atleta. Não é atleta, por isso que essa barriga não acaba. Igual a minha também. Então, tem que treinar constantemente. Por quê? Faz microlesão, o corpo cura, enrijece, cresce. Faz de novo, o corpo cura, enrijece e cresce. É por isso que vira a musculatura. Então, não reclame quando você passar por dores, porque você está ficando mais forte. Amém? Diga isso com fé, diga, eu estou ficando mais forte. Então, até os problemas precisam ser celebrados, gente. O Tiago falou lá na palavra de Deus que tem por grande alegria o passar por provações, porque a provação, a luta, vai aperfeiçoar a nossa fé, amém? Deus tem um propósito para cada capítulo da nossa vida. Eu tenho uma notícia maravilhosa para você, o final já está garantido, e se tem alguém com fé vai dizer um amém bem forte no final disso. Deus tem um maravilhoso para a sua história. Um adolescente gostava muito de ler HQ, no meu tempo falava revista em quadrinho, né, gibi, mas hoje os meninos lá em casa falam, pai, é HQ o nome, pelo amor de Deus, me passa vergonha. Então o menino estava lendo gibi na casa dele, e aí ele estava lá e era de madrugada já, a mãe dele abriu a porta do quarto, bem quando ele estava na cena assim que o herói estava preso, e tinha tudo para ele morrer, e a mãe falou assim, menino, para agora de ler isso, e vai dormir porque amanhã você tem que acordar cedo. Ele ficou desesperado, eu preciso terminar de ler essa história, mas eu não posso desobedecer minha mãe. Sabe o que ele fez? Foi para a última página da HQ, e viu que o herói estava vivo, deu tudo certo, ele fechou o livro e dormiu em paz. Deus está mandando você olhar para a última página da sua vida nessa noite, e crer que tudo vai terminar bem. Pode dormir em paz. A Bíblia diz que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. No teu final com Jesus já está garantido, e será um final maravilhoso. Amém? José entendeu isso. Olha o que José faz. Você sabia que José teve 2 filhos quando ele estava no Egito? Olha aqui, Gênesis 41, versos 51 e 52. José chamou o filho mais velho de Manassés, pois disse, Deus me fez esquecer todas as minhas dificuldades e toda a família de meu pai. José chamou o segundo de Efraim, pois disse, Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. José tinha tanta certeza de que Deus estava com ele, que quando o primeiro filho nasce, ele põe no nome dele assim, esquecimento, eu esqueço o mal que me fizeram. E o segundo, prosperidade. Então José era bem definido, ele sabia que até o mal Deus tornou em bem. Então esse é o primeiro propósito. A primeira coisa que aprendemos hoje, Deus está escrevendo o roteiro da sua vida. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês é, você não é o protagonista. Você não é o ator principal dessa história. Alguns murcharam, mas é Bíblia, tome. Romanos 12, 3. Paulo disse assim, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência. Paulo está falando sério aqui, tá? Não se considerem melhores do que realmente são. Ponha-se no seu lugar, Paulo está dizendo.
Eu fico impressionado com algumas pessoas que se acham tanto que elas dizem assim: pastor, eu não entendo, eu estou sofrendo tanto, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? A minha vontade de dizer, eu só conheço um caso na história, que coisas ruins aconteceram com uma pessoa boa, e foi com Jesus. Mas ele aguentou calado, morreu e ressuscitou. O resto, não tem gente boa não, gente, tirando Jesus. Então, pare de pensar, porque assim como a história de José não era sobre ele, a minha e a sua vida também não são. Nós estamos aqui vivendo a história de Deus, e nossas vidas são pequenas partes dessa grande e linda história. Por favor, não se ache, a Bíblia não gira em torno de você. Olha, não são muitos lugares que você vai ouvir isso, ok? Porque existe um evangelho coach hoje, e não é que uma crítica à profissão, né, de coach, mas toda contra o evangelho coach, que fala de autoajuda, e que tem até uns problemáticos aí que dizem, não, a Bíblia é sobre você é o centro e tal. O que nós? A Bíblia é sobre Deus trazer o céu para a terra, é sobre a história de redenção, é sobre Cristo, é sobre Jesus. O nosso problema é porque nós lemos as histórias bíblicas mais fantásticas, espetaculares, e nós insistimos em nos colocar no lugar do protagonista. Por exemplo, na história de José, tinha muita gente aqui que antes da série pensava, eu sou o José, ai, como eu sou injustiçado, meus irmãos, minha mãe, meu pai. Não, nós não somos o José, Jesus é o José. Eu e você somos os miseráveis irmãos de José que tentaram matá-lo. E o José permaneceu firme até o fim e salvou os irmãos. Então Jesus é o José. Outro problema nosso, a gente lê a história de Abraão e a gente pensa, eu sou igual a Abraão, eu sou igual a Isaac. Não, quem é igual a Abraão, ou Abraão, é símbolo de Deus. Porque Abraão entregou seu filho para que uma nação nascesse. Deus entregou seu filho para que uma igreja nascesse, para que a família espiritual nascesse. E quem é Isaac é o símbolo de Jesus, que também se entregou. Eu e você somos quem? No máximo Ló, na história, que é o zicado lá, o coberto, né, que fez escolhas erradas e tal. Davi, a gente lê a história de Davi, a gente pensa, eu sou o Davi, eu fui lá, matei o gigante e tal. Não, quem é o Davi é Jesus. Ele que foi lá e destruiu a morte que estava nos afrontando. Eu e você somos os irmãos de Davi, que estávamos acovardados dentro da barraca. E o irmão foi lá, resolveu o nosso BO e nos salvou. Então pare de pensar que a Bíblia é sobre você. Nós somos uma parte dessa história. Amém? José entendeu que ele fazia parte de algo maior. A nossa história é apenas um capítulo da grande história do Criador. Olha como José entendeu isso. O Salmo de número 105 é um resumo de toda a saga da nação de Israel. Eu convido você a ler em casa depois, com calma, bem direitinho. Mas eu vou te mostrar alguns versículos aqui para você ver o quanto o Salmo de número 105 mostra isso claramente. Diz assim, o verso 8 ao 11 primeiro. Está falando de Deus, tá? O salmista. Ele é fiel à sua aliança para sempre, ao compromisso que firmou com 1000 gerações. É a aliança que fez com Abraão, ó, o primeiro nome. O juramento que fez com Isaac, segundo nome. Ele afirmou com Jacó, por decreto, ao povo de Israel, como aliança sem fim. Aí Deus diz, darei a vocês a terra de Canaã como porção de sua herança. Aí agora pula para o verso 17. Então enviou um homem adiante deles, José, quarto nome na história, que foi vendido como escravo. Então Israel, que é o Jacó, chegou ao Egito. Jacó viveu como estrangeiro na terra de Cã. Mas o Senhor enviou Moisés, quinto nome, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido. Preste atenção. Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Arão, todos fizeram parte de um plano maior. Uma nação santa estava sendo formada para receber quem? Jesus, o Messias. Então esses homens colaboraram, as suas histórias foram uma parte do quebra-cabeças que receberia a nação, que receberia Jesus, que morreria e fundaria a igreja no qual nós hoje fazemos parte. Então o que nós estamos vivendo hoje aqui, o José lá atrás colaborou para isso. Talvez ele nem fizesse ideia, mas você pode notar o quanto Deus é maravilhoso.
Então preste atenção, essa frase parece agressiva, mas ela é esclarecedora e ela é libertadora. Deus não tem um plano para a sua vida, Deus tem a sua vida para o plano dele. Amém? Vou repetir a frase: Deus não tem um plano para a sua vida, Deus tem a sua vida para o plano. Tem a frase aí, querido, para nós? Ajuda nós. Aí, amém? Para gravar bem no teu coração. Deus tem a sua vida para um projeto macro que Ele tem para a sua existência. Ai, pastor, magoei agora. Os egoístas, hedonistas, narcisistas, eles ficam problemáticos nessa hora. Por quê? Porque eu achei que o mundo girava em torno de mim, pastor. Inclusive eu acho que todo mundo me odeia. Inclusive eu acho que todo mundo fica jogando indireta para mim. Para com essa paranoia. Sabe, tem algo maior acontecendo. E nós fazemos parte disso. Mude o foco. Mude o foco. Quando o Jacó é o pai de José, tá? Ele ficou sabendo que o filho dele estava vivo e o José mandou chamá-lo para o Egito. Olha o que aconteceu, Gênesis 46, verso 2. Durante a noite, Deus lhe falou numa visão: Jacó, Jacó. Chamou ele: aqui estou. Respondeu Jacó: eu sou Deus, o Deus de seu pai, disse a voz. Não tenha medo de descer ao Egito, pois lá farei de sua família uma grande nação. Descerei com você ao Egito e certamente o trarei de volta. E o final do que Deus fala para Jacó: e José estará ao seu lado quando você morrer. Sabe o que é essa história aqui? O pai de José achou que ele estava morto. Você lembra, né? Os irmãos mentiram para ele. Então ele passa o tempo todo achando que o seu filho preferido estava morto. De repente ele fica sabendo que o filho está vivo, que o filho dele é o segundo homem mais importante da terra, e ele é convidado para ir da sua terra até o Egito. Mas ele fica com medo. Por quê? Porque o Jacó conhecia o Egito. O Egito é uma terra de politeísmo, vários deuses, de idolatria, de poligamia, toda bagunça. O faraó era um tirano que escravizava pessoas. Então o Jacó fica com o coração preocupado. E ele pensa: mas se eu for para o Egito, o que vai acontecer? Olha o que Deus fala para ele: eu vou com você, e eu vou te trazer de volta. E eu tenho uma outra notícia melhor para você, Jacó. No último momento da sua vida, o seu filho que você ama vai estar do teu lado, e quando você morrer, quem vai fechar os teus olhos será José. Ah, gente, quando Jacó ouviu isso, ele pensou: eu vou agora até no inferno, se Deus mandar, porque Deus está comigo. Deus está com você. Então, por mais que eu acabei de dizer que a vida não é sobre a tua história especificamente, mas em toda a tua jornada, Deus está cuidando para que você seja abençoado. Quem recebe isso, diga amém. Então não se preocupe, pastor, porque eu pensei que era sobre a minha vida, e como será o amanhã, e os meus sonhos, e os meus desejos. Pastor, eu tenho planos. Não se preocupe, o Pai está cuidando de tudo. Ele não te deixará, apenas viva para Ele, e você vai ver. Porque talvez a gente fica com medo, igual Jacó. O que será que vai acontecer amanhã, pastor? Será que eu vou conseguir fazer isso, aquilo? Eu tenho projetos, eu tenho sonhos. Aí quando a ansiedade e o medo tentarem tomar conta do teu coração, lembrem-se do que disse Tim Keller. Essa frase é fortíssima. Deus olha para o ansioso e diz: eu rasguei meu filho por você, e você tem medo que eu não lhe dê o que você precisa? Uau! Tim Keller está parafraseando o apóstolo Paulo, quando ele disse que aquele que não poupou o seu próprio filho, não nos dará com ele e de graça todas as coisas. Mas a colocação dele ficou mais forte. Eu sugiro você gravar essa frase nas páginas do teu coração, e quando a ansiedade tentar tomar conta, quando o medo tentar invadir, quando você pensar que não vai conseguir amanhã, leia esse texto e lembre-se: Deus cuida de você. Deus está cuidando de tudo. Ele escreveu o roteiro certinho da tua vida e Ele não erra. Será que alguém pode dizer um glória a Deus por isso? Fique em paz, durma em paz. Terceiro e último ponto da palavra dessa noite: somos parte da grande história de redenção. Aos Hebreus capítulo 12, verso 1 e 2 diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos
e do pecado que nos atrapalha, e corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Preste atenção. O escritor aos Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim, ó, uma vez que nós estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, qual é essa multidão de testemunhas que o escritor está dizendo? Hebreus 11. Sabe o que tem em Hebreus 11? A galeria dos heróis da fé. Então o escritor aos Hebreus está dizendo que ao modelo desses homens que viveram totalmente para Deus, eu e você temos que nos livrar de todo o peso que nos atrapalha e corrermos a corrida que foi proposta para nós. Deixarmos o pecado que nos atrapalha, corrermos essa corrida. Eu perguntei quem é da turma do treino aqui, da malhação, quem é da turma do caminhar e da corrida? Meu Deus. Eu acho que nós precisamos fazer uma nova série de mensagens sobre o cuidado do corpo. Quem topa? Nem querem também? Vamos fazer. Vamos fazer em janeiro. Porque se a gente fizer antes, vem Natal, né? Chester, tender, frango, virada, noite do Oscar. Uau, tá vindo tudo aí. Então a gente faz em janeiro, para a gente aprender a cuidar do corpo. Beleza, vamos pensar nessa série. Mas quem vai correr, você já viu? O novato na corrida, ele pensa assim, né? Eu vou levar uma garrafa d'água dessa aqui. Aí pega uma dessa. Aí ele leva. Fecha lá. Aí põe assim, começa a correr. A garrafa, a hora que ele pega, está de boa. Gente, quando chega no quilômetro 3, essa garrafa está pesando um tanque de guerra. E ele fala, meu Deus, só não jogo fora porque é cara. Eu vou deixar escondido. Uma vez eu estava andando com a Rosane, eu cansei tanto que eu falei, amor, eu não aguento carregar essa. Eu deixei escondido numa moita. A gente deu mais uma volta no Areião. Aí quando eu voltei, estava lá. Eu falei, amor, está aqui, não perdi e tal. Mas quando você vai correr, você não leva peso extra. Então, Deus está nos chamando para correr a corrida que Ele colocou diante de nós, um projeto maravilhoso que Ele tem para a tua vida. Então hoje é noite de tirar o peso extra, hoje é noite de abandonar o pecado, hoje é noite de tirar. O que é peso extra, pastor? Deixa eu te falar, quando você fica focando na tua realização pessoal, é peso extra. Quando você fica focando no teu sucesso, nos teus sonhos, isso é peso extra. Vai frustrar, só vai gerar frustração e ansiedade. A vida não é sobre você. Nós fazemos parte de um plano macro de redenção e de salvação. E quando a gente decide viver isso, tudo fica mais leve, mais fácil, prazeroso e assertivo. Então eu te convido nessa noite, se entregue totalmente para viver os planos de Deus que são maiores, melhores e eternos. A missão de Deus deve estar acima dos nossos desejos, das nossas vontades, é o plano dEle. Consagre sua vida para Ele. Pastor, mas eu tenho um problema aqui, porque eu sou metódico, eu sou extremamente organizado, eu gosto de planejar os próximos 5 anos da minha vida, eu sou a maluca do Excel, eu gosto de fazer tudo, planilha, eu faço tudo, pastor, eu programo e tal. Como que eu vou fazer? Eu vou viver de modo aleatório? Você está me chamando para ser desorganizado? Não, de forma alguma. Só que, quando você for pensar nos teus planos, primeiro lembre-se, que a palavra de Deus diz que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. E depois, lembre-se dessa frase de Agostinho de Hipona. Olhem o que Agostinho disse: Senhor, onde os meus planos não forem teus, destrua-os. Essa frase tem que ter coragem para fazer. Duvido você fazer um print dessa frase aí, ó, e pregar ela lá na tua mesa de trabalho, pregar ela lá no teu quarto de guerra, de oração. Senhor, eu abro mão dos meus sonhos e dos meus planos para viver os teus. Mas sabe qual é o nosso problema? Olha bem para mim aqui. É que nós falamos que confiamos em Deus só da boca para fora. A gente acha que o que a gente quer é melhor do que o que Deus tem para nós. E a nossa vida fica só assim, ó, girando em círculo. Hoje é um convite. Essa série termina com um chamado. Se entregue para viver os planos de Deus. Fale isso constantemente. Jó tinha tanta certeza disso que ele disse, Jó 42:2: bem sei que
tudo podes, ele fala para Deus, e nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Então faz o seguinte: todos os planos na nossa vida que foram frustrados é porque não eram os planos de Deus. Pronto. Para de ficar remoendo isso. Pastor, eu acho que eu vou voltar atrás aqui e tentar resgatar uns planos que furaram. Larga. Já era. Os planos de Deus não frustram. Os planos de Deus não podem ser impedidos. Viva isso para você. Pare de perder tempo, viva para Ele. E eu encerro para refletir e praticar. Renda a sua vida ao grande autor. Confie no enredo que Ele está escrevendo. Não viva para ser protagonista, viva para a missão dEle. E por último, o roteiro da vida de José apontava para Cristo. A sua vida aponta para quem? Para você mesmo? O teu nome está acima do de Cristo, na tua história, na tua jornada. Tem gente que tem tanto eu, que Jesus nem é visto na vida dele. Não funciona, gente. Preste atenção nisso. Toda a vida de José apontou para Cristo. Cada detalhe da vida dele foi uma antecipação do que Jesus Cristo faria por nós. Olhem o quanto isso é assustador. O evangelho está sendo pregado na história de José em cada detalhe. A túnica de José, que foi rasgada, aponta para a roupa de Cristo que foi despojada. Tiraram a túnica de José, tiraram as vestes de Jesus. As moedas de prata apontam para José foi vendido por 20 moedas, Jesus foi vendido por 30 moedas. Essas moedas lembram a traição de Judas. E assim como José foi traído pelos seus irmãos, Jesus foi traído também. O poço nos lembra o abandono que Cristo suportou por nós na cruz, ao ponto de ele dizer: Deus meu, por que me abandonaste? A prisão antecipa a dor que ele enfrentaria sem ser culpado. José foi lançado na prisão sem ter culpa, Jesus foi lançado na cruz sem ter cometido nenhum pecado. A tentação da mulher de Potifar, que foi vencida por José, aponta para Cristo, que sem pecado ele se tornou o sacrifício perfeito de Deus. Não pecou, o Cordeiro sem mancha, o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo. Os dois prisioneiros na prisão apontam para os dois ladrões na cruz. O copeiro foi perdoado e salvo, o outro morreu. A resposta do perdão de José antecipou o perdão infinito de Cristo. José perdoou aqueles que não mereciam, Jesus perdoou a nós que não merecemos. A provisão no Egito aponta para a vida abundante que Jesus oferece. A cada cena, cada dor, cada história da vida de José aponta para Cristo. Cada detalhe da sua história, desde a túnica rasgada até o perdão dos irmãos, é um espelho do que Jesus faria por nós. É o evangelho sendo contado milhares de anos atrás. E a última pergunta é essa: a vida de José apontava para Cristo. Para onde a sua vida está apontando? Pastor, eu achei que a série ia terminar melhor assim, jogando a gente para cima, uma palavra extraordinária. Não tem jeito de jogar mais para cima do que isso. Te chamando para viver os sonhos de Deus, te chamando para viver os planos de Deus. Ei, se você disser sim para isso, tua vida muda agora, e você começa hoje. Que dia é hoje, gente? 21 de setembro de 2025, começa o melhor tempo da tua vida hoje. Fique de pé, por favor, no teu lugar. Eu quero convidar você a se entregar a isso, se você aceitar. Se entregue a Ele. Tenha coragem de dizer: Deus, eu abro mão dos meus sonhos. É fácil essa oração? Não. Eu tinha 16 para 17 anos, apaixonado por Jesus, minha vida toda começando pela frente. Tinha acabado de conhecer a Rosana, mulher da minha vida, linda, maravilhosa, pensando já no namoro, o que ia fazer, cheio de sonhos. E a cada lugar que eu ia, Deus usava alguém para falar assim: ó, eu tenho um chamado pastoral para você. Eu falava: tô fora. O Adriel está ali, o Adriel é meu amigo há 31 anos, ele lembra dessa fase. Ele não é velho não, é porque ele tinha uns 2 nessa época.
Só eu que sou. Renato, você é mais velho que eu, Adriano. Você tem amigos de mais de 30 anos, gente? Glória a Deus, isso é privilégio, viu? Isso é benção. Pastor, eu nem tenho 30. Faz a tabela aí, perspectiva. O Adriel lembra disso, ele falava assim, ó, mano, Deus está te chamando, cara, para ser pastor, você se lascou. Eu falava para ele assim, ó, só se Deus aparecer para mim, eu serei pastor. Cara, eu vou ser executivo, eu vou trabalhar, eu vou ter minha empresa, eu vou ter minha família, eu vou ganhar dinheiro, vou viajar, eu vou... Pastor, você está maluco? Você pastor? E todos... Gente, eu podia estar num auditório desse tamanho aqui, ó. Podia estar escuro do jeito que está aqui. O pregador era tomado pelo Espírito e falou assim, aquele menino está lá atrás. Eu olhava e falava, você mesmo. Não olha para trás não. Deus está mandando te dizer que enquanto você não disser sim para o projeto que Ele tem para a tua vida, as coisas não vão caminhar. E eu falo, não é possível. Eu já estava correndo de vigília, gente. Até que um dia eu parei de teimar com Deus e eu disse, tá bom, Senhor, que se cumpra em mim a tua vontade. Gente, eu não vou dizer para você que eu tenho uma vida perfeita, maravilhosa. Não, a nossa vida é como a sua. A gente enfrenta um monte de BO, a gente enfrenta problemas, a gente enfrenta lutas, a gente erra, sabe, a gente cai, a gente machuca, a gente fere os outros. Eu não virei um cara perfeito não, estou longe disso, só na glória. Mas a minha vida passou a fazer sentido de forma absoluta. E se eu pudesse voltar 31 anos atrás, eu faria a mesma escolha. Eu não estou dizendo que você tem que virar pastor, não é isso. Talvez você vai ser um construtor, mas que vai viver os planos de Deus. Talvez você vai ser um professor, que vai viver os planos de Deus. Talvez você vai ser um médico, uma médica, um dentista, um vendedor online, sabe? Mas viva os planos de Deus, não fuja disso. E hoje eu te convido a fazer talvez a oração mais corajosa da tua vida, e dizer, Deus, chega de dar murro em ponta de faca. Eu quero agora viver todos os teus planos. Os que não forem teus, destrua-os. Agostinho de Hipona. Mas tem que ter muita coragem para essa oração. Mas eu te garanto, como teu pastor, eu te falo com todo o temor do meu coração, tua vida vai tomar um sentido pleno e você vai viver a melhor fase da tua existência. Deus não falha. Nós é que insistimos, o nosso problema é que a gente entrega a nossa vida para Ele no domingo e na segunda a gente toma, e aí dá tudo errado, gente. Não, os planos dele não podem ser frustrados. Então eu quero te convidar para cantar essa canção agora, mas você não vai cantar não, você vai rasgar o teu peito e vai gritar, e vai dizer, Deus, Tu és poderoso na minha vida, e eu confio nesse poder, e eu me entrego para esse poder.